Você já entrou em um lugar e sentiu que algo ali não estava certo? Um calafrio, uma presença invisível, como se alguém estivesse te observando, mesmo em total silêncio. Agora imagine viver dentro de uma casa assim. Uma casa onde, ao cair da noite, até os sons parecem mudar, onde ninguém consegue permanecer por muito tempo. Essa história aconteceu de verdade, e com ninguém menos que Carl Jung, o pai da psicologia profunda. Mas o que ele descobriu ali vai muito além do que chamamos de fantasma. Hoje você vai conhecer o relato de uma casa assombrada, onde Jung ouviu algo perturbador de sua própria cozinheira. E a partir disso, começou a mergulhar num mistério que até hoje desafia a psicologia tradicional. Mas antes de entender o que aconteceu nessa casa, e por que ela mexeu tanto com Jung, você precisa saber como tudo começou. Carl Jung não era um homem comum. Ele dedicou a vida a investigar os mistérios da mente humana, mas nem mesmo toda a sua formação científica o preparou para o que encontrou ao se mudar para uma casa aparentemente comum, mas carregada de algo inexplicável. À medida que os dias passavam, pequenos sinais começaram a aparecer. Mas foi uma conversa simples com a cozinheira que revelou o que ninguém havia dito. Aquela casa tinha um passado e uma presença que ninguém ousava enfrentar. Neste vídeo, não vamos apenas contar uma história curiosa de assombração. Vamos revelar como esse acontecimento tocou em algo muito mais profundo, nos limites entre o real e o psíquico, entre o medo e o invisível. Mas para entender o impacto desse momento na vida e na obra de Jung, precisamos voltar ao início, ao dia em que ele entrou, sem saber, na casa que mudaria sua visão sobre o que é real. E se você gosta de histórias que revelam o lado oculto da mente, experiências que desafiam a lógica e tocam o invisível, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um mergulho mais fundo no que a consciência tenta esconder. Vamos entender agora sobre a casa que parecia perfeita demais. Imagine que você acaba de se mudar, com a sua família para uma casa nova. Um lugar espaçoso, silencioso, afastado das distrações do mundo. Exatamente o que Carl Jung buscava naquele momento da vida. A casa era linda, mas o preço, baixo demais. E mesmo sendo um homem racional, Jung sentiu algo estranho desde o início. Não era medo. Era como se o ar ali fosse mais denso. Como se o tempo naquela casa se movesse de forma diferente. Os primeiros dias foram marcados pelo silêncio absoluto. Mas não o tipo de silêncio tranquilo. Era um silêncio que pressionava o peito, que fazia você olhar por cima do ombro, mesmo quando estava sozinho. Um tipo de vazio, cheio demais. E embora Jung não falasse nada, talvez já soubesse que aquele não era um lugar comum. Como se a casa estivesse observando seus novos moradores, testando quem teria coragem de permanecer. Mas foi apenas quando ele comentou algo com a cozinheira, de forma leve, até brincando, que a verdade veio à tona. E a resposta dela mudou tudo. O aviso que veio sem aviso. Era fim de tarde. A luz começava a se dissolver nas paredes da casa, quando Jung, num momento descontraído, resolveu brincar com a cozinheira. Disse a ela, com um sorriso, que parecia fugir dali todas as noites, como se tivesse medo deles, da família. Mas o que ele ouviu em resposta não teve nada de leve. A mulher olhou para ele com seriedade, mas sem hesitar. Não tenho medo dos senhores, disse ela, mas não ficaria sozinha nesta casa. Nem por um minuto. Muito menos depois do pôr do sol. E então veio a revelação que, até aquele momento, ninguém havia tido coragem de contar. O Senhor não sabia. Esta casa é assombrada. É por isso que a conseguiram tão barata. Ninguém aguentou ficar aqui.
E naquele instante, o que era apenas uma impressão sutil, ganhou forma. A inquietação que pairava no ar agora tinha um nome. E mais que isso, uma história anterior. Como se aquela casa carregasse memórias não ditas, vozes que nunca se calaram. Mas Jung não reagiu com medo, ele reagiu com silêncio. Um silêncio de quem ouve mais do que está sendo dito. Porque, para ele, toda experiência tinha um símbolo por trás. E aquela casa, talvez fosse mais do que pedra e madeira. Era hora de observar com outros olhos. Será que era ceticismo ou curiosidade? O olhar psicológico de Jung se abriu. Para a maioria das pessoas, o que a cozinheira revelou seria motivo suficiente para ir embora no mesmo dia. Mas Jung não era a maioria das pessoas. Ele não negou, não riu, nem reforçou o medo. Apenas escutou em silêncio, com aquele olhar de quem sabe que toda verdade tem mais de uma camada. Jung sabia que, quando algo assombra, não é apenas por fora, é por dentro também. Ele havia aprendido que fenômenos estranhos não são só manifestações externas, mas muitas vezes, reflexos simbólicos do que está escondido no inconsciente. Era isso que o fascinava, o invisível que insiste em se tornar visível. Então, ao invés de fugir, ele fez o que poucos fariam, ficou mais atento. Começou a observar o comportamento da casa, das pessoas, das sensações sutis. Porque, para Jung, até os fantasmas têm algo a dizer. E foi aí que surgiram os sinais, sutis, inquietantes, mas inegáveis. Sons sem origem, impressões estranhas, e uma atmosfera que parecia ganhar vida própria, principalmente quando a noite caía. Mas, quando a casa ganha voz, os fenômenos estranhos aparecem. Foi depois daquela conversa com a cozinheira que as coisas começaram a mudar. Ou melhor, talvez elas sempre estivessem ali. Mas agora, Jung estava ouvindo de outro jeito. À noite, a casa mudava. O som dos passos não ecoava mais da mesma forma. Portas que estavam fechadas amanheciam entreabertas. Objetos pareciam deslocados, como se alguém, ou algo, tivesse caminhado ali durante a madrugada. E não era só ele. Os membros da casa também sentiam. Um frio repentino em um cômodo quente. Um arrepio que surgia sem vento. O tipo de sensação que te faz parar por instinto, mesmo sem saber porquê. Jung começou a notar essas percepções. Não como um caçador de fantasmas, mas como um observador da psique viva. Porque para ele, o que chamamos de assombração pode ser um símbolo do que está preso, não resolvido, não integrado, tanto na história de um lugar, quanto na mente de uma pessoa. É importante lembrar, Jung não era um místico inconsequente. Ele era médico, cientista, analista. Mas também sabia que há coisas que a razão não explica, e que o inconsciente se manifesta, de formas que nem sempre compreendemos à primeira vista. Então, quando uma presença parecia caminhar pelos corredores ao cair da noite, ele não se perguntava quem está aí. Mas sim, o que isso quer dizer? Que parte da psique, ou da história, está tentando se manifestar aqui? Jung estava diante de algo que ultrapassava a psicologia convencional. E talvez, por trás de cada fenômeno estranho, houvesse uma mensagem esquecida, um trauma coletivo, ou até mesmo uma alma que não encontrou descanso. Mas nada disso fazia sentido sem uma pergunta crucial. Por que aquela casa estava tão carregada? Havia algo naquele espaço que precisava ser visto, nomeado, trazido à luz. E é exatamente aí que entra a abordagem mais profunda de Jung. O que chamamos de fantasma pode ser apenas a forma que o inconsciente encontrou para falar o que ninguém quis ouvir.
O fantasma como metáfora, o que quer ser visto. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando fora. Às vezes, como repetição. Outras vezes, como sofrimento. E, em casos como esse, como assombração. Para ele, uma casa assombrada não é apenas um lugar com espíritos no sentido literal. É um espaço carregado de conteúdos inconscientes não resolvidos. Energias psíquicas que ficaram presas, como lembranças traumáticas, histórias esquecidas ou partes da alma que foram rejeitadas. Assim como o inconsciente individual guarda aquilo que não suportamos ver em nós mesmos. O inconsciente de um lugar pode carregar o que foi silenciado, reprimido, apagado da história. E a pergunta que Jung fazia, e que talvez você também deva fazer, não era isso é real, mas sim. O que isso simboliza? Que parte do passado está gritando para ser integrada? O fantasma, para Jung, é um símbolo vivo. Ele representa tudo aquilo que foi excluído, e que agora precisa voltar, nem que seja como sombra, como ruído, como frio repentino num cômodo vazio. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não fala apenas de uma casa antiga e de fenômenos estranhos. Ela fala de todos os lugares e todas as pessoas onde algo foi deixado para trás. Um segredo, uma dor, uma parte da alma. E talvez seja por isso que histórias de assombração nos fascinam tanto. Porque, no fundo, sabemos que também carregamos nossos próprios fantasmas. E a única forma de libertá-los é finalmente escutá-los. E é por isso que Jung não se limitou a analisar essa experiência como um evento isolado. Ele a usou como uma porta de entrada para uma reflexão ainda mais profunda sobre o que significa conviver com o invisível, tanto fora quanto dentro de nós. E o que Jung levou dessa experiência? Carl Jung saiu daquela casa, mas a casa nunca saiu de dentro dele. A experiência não virou um caso de curiosidade, nem uma história de terror para contar. Ela se tornou um marco silencioso em sua jornada como explorador da alma humana. Jung percebeu ali, com mais clareza do que nunca, que nem todo o invisível é ilusão. E que, muitas vezes, aquilo que julgamos como sobrenatural é, na verdade, sobrenaturalmente simbólico. A casa assombrada, para ele, não era apenas uma moradia com ruídos. Era o espelho de uma psique que grita por integração. Um reflexo do que acontece quando partes da vida, dores, traumas, memórias, são enterradas, esquecidas, expulsas da consciência. Mas o inconsciente nunca esquece. Ele chama, sussurra, se move. E se você não escuta, ele bate portas. Para Jung, esse foi mais um lembrete de que o ser humano não é só razão, nem só carne. Somos feitos de mistério. E quando ignoramos esse mistério, ele volta. Como sombra, como sintoma, como voz no corredor vazio. Foi por isso que Jung passou a dizer, sem hesitar, o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Essa casa, com seus fantasmas silenciosos, com suas presenças não ditas, ensinou Jung mais sobre o inconsciente do que muitos livros. E talvez ensine algo para você também. Porque todos nós, de alguma forma, estamos habitando casas psíquicas, que escondem quartos trancados. A pergunta é: você vai continuar fingindo que esses cômodos não existem? Ou vai ter coragem de entrar e ouvir o que está lá dentro? E agora que você conhece essa história, talvez olhe para o silêncio da sua casa, ou da sua alma, de outro jeito.
e enxergue a assombração que mora em nós. Talvez, o mais assustador não seja o fantasma no corredor, mas sim, a parte de nós que fingimos que ele não está lá. Porque no fundo, todos temos uma casa interna com portas que evitamos abrir. Quartos cheios de memórias não ditas, dores enterradas, versões antigas de quem fomos. E enquanto não temos coragem de voltar a esses cômodos, continuamos sendo assombrados. Por dentro. Jung não saiu correndo da casa. Ele ficou. Ele escutou. Ele interpretou. E isso nos deixa uma pergunta urgente. Será que você está pronto para fazer o mesmo com a sua própria história? Se esse vídeo fez sentido para você, se tocou alguma coisa que talvez estivesse quieta aí dentro, deixe um like. Não é só por números. É porque isso me mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E se você sente que ainda tem portas a abrir, se inscreva no canal. Aqui, a gente não foge da escuridão. A gente aprende a caminhar por ela com olhos simbólicos. E eu te convido a assistir o próximo vídeo que aparece aqui na tela, onde falamos de outras experiências extraordinárias da jornada de Jung, que talvez expliquem mais sobre você do que você imagina. Porque, no final, o maior mistério não está na casa, está na alma de quem mora dentro dela.